Primeiro exercício fala: em um experimento do laboratório, um cilindro de 300 gramas de alumínio a 100 graus Celsius é colocado em contato térmico com 100 gramas de água a 20 graus Celsius dentro de um calorímetro. Ideal, capacidade térmica nula e isolamento perfeito. Considere, ele deu todas as informações que a gente precisa. E o que ele quer nesse exercício? Ele quer calcular a temperatura de equilíbrio entre o alumínio e a água. Para isso, a gente precisa saber o calor de ambas partes, que vai ser igual a zero por conta da conservação de energia. Passo 1, a gente vai calcular o calor do alumínio com essa fórmula, macete. Substituindo todas as informações que ele já deu no exercício, a gente precisa descobrir o T de equilíbrio. E o passo 2, a gente vai fazer a mesma coisa com a água, substituindo com os valores da água. E o passo 3, a gente vai substituir nessa fórmula aqui. Então, vamos somar essa aqui com essa, que vai dar 51,8 graus Celsius. No segundo exercício fala: um refrigerador que opera sobre o ciclo de Carnot tem potência de 200 watts e devolve 1.400 joules de calor ao exterior a cada segundo. Em um dia de verão, em que a temperatura ambiente é de 27 graus Celsius, a mínima temperatura que se pode obter no interior do refrigerador é de... Então, o primeiro que eu fiz aqui é coletar os dados, que eu sempre faço. Temos a potência dele, 200 watts, e o calor quente dele, que é 1.400 watts, e precisamos saber o calor frio. Então, nada mais é do que a subtração do calor quente menos a potência que foi fornecido, que é igual a 1.200 watts. Agora, a gente precisa calcular a eficiência do nosso refrigerador com essa fórmula. Substituindo os valores, a gente consegue observar, a gente consegue calcular a temperatura fria, que é o que ele quer, que é a temperatura mínima do interior do refrigerador. Substituindo, realizando as contas, temos que a temperatura do interior do refrigerador é mais ou menos 257 kelvins, que é igual a menos 16 graus Celsius. Por fim, um motor de avião com funcionamento a querosene apresenta o seguinte diagrama por ciclo. A energia que faz a máquina funcionar provém da queima do combustível e possui valor igual a 6 vezes 10 a quarta joule por quilograma. A quantidade de querosene consumida em cada ciclo em quilogramas é... Com o desenho que ele fez, com o diagrama, a gente precisa descobrir a fonte quente, porque ele deu a fonte quente, a fonte fria e a fonte que sai do motor. Temos os dados e ele quer saber a massa. Primeiramente, como eu disse anteriormente, ele quer saber a fonte quente primeiro. E com isso a gente consegue obter ele com essa fórmula. E temos o valor que é 12.000 joules. E fizemos uma simples regra de 3, já que foi fornecido que a energia que faz a máquina funcionar é de 6 vezes 10 a quarta joule a cada quilo. Então, 1 quilo é igual a 6.000 e X é igual a 12.000 joules, que é o que a gente quer. E o resultado é 0,2 kg. Então, vou falar um pouquinho do ciclo de Carnot, né? Apresentar ele aqui. Ele é o ciclo teórico mais eficiente possível de uma máquina térmica. E eu vou usar explicando, eu vou usar, eu vou explicar o ciclo usando esse diagrama PV aqui, que mostra 4 etapas reversíveis, né? Então, o ciclo ele é representado pelos pontos A, B, C e D, né? E ele é composto por duas isotermas, de A até B e de D até C, e por duas adiabáticas, que é de B até C e A até D. Começando por A, né? Então, o sistema está na fonte quente, que seria, no caso, o T1, a temperatura 1. E de A até B ocorre uma expansão isotérmica, né? Que a temperatura fica constante, aumentando seu volume.
A partir de B, o sistema continua se expandindo até o ponto C, só que aqui é uma expansão adiabática, então não tem a troca de calor com o meio ambiente. A temperatura cai de T1, que seria a fonte quente, para T2. No ponto C, é quando o sistema toca a fonte fria, que seria o T2. E de C até D, aqui no caso, ocorre uma compressão isotérmica, né? A temperatura fica constante também e o volume diminui. E do ponto D até o ponto A, temos também uma compressão, mas no caso agora uma compressão adiabática. Também não há troca de calor com o ambiente e o sistema é comprimido até chegar no seu ponto inicial. Então seria essas duas isotermas aqui e as duas adiabáticas. Aí completa o ciclo e chega no seu ponto inicial. Essa área delimitada aqui, pelas 4 curvas, né, que eu apresentei, é o trabalho líquido produzido pelo ciclo de Carnot. Aqui eu coloquei umas equações, né? Acho que a mais importante para o ciclo de Carnot é a eficiência, que ela é dada como a eficiência é 1 menos a fonte fria sobre a fonte quente, que por equacionamento também pode ser o, o Q2, seria Q2 por Q1 também, né? Dá na mesma. Isso para a eficiência do ciclo. E se fosse um diagrama de temperatura por entropia, temos esse equacionamento aqui também, que, que vai dizer como calcular o calor dos processos, do processo AB e do processo BC. Hum, não, não. Aqui seria o calor do processo AB, do processo CD, né? No caso. Porque o processo BC e o AD não tem troca de calor. São adiabáticos. Então só está errado aqui. Seria CD. Então seria a integral da temperatura derivada de entropia. Então ficaria que o calor AB é a T1, que é a fonte quente, entropia de B menos entropia de A. E o calor de C até D é a temperatura da fonte fria, entropia de C menos a entropia de D. Esse aqui é basicamente o ciclo de Carnot apresentado, e é isso. Então, eu vou falar um pouquinho agora do ciclo de refrigeração por compressor de vapor, por compressão de vapor, né? Esse aqui é o ciclo, ele é geralmente utilizado em geladeira e aparelho de ar-condicionado, por exemplo. Então, o ciclo ele é composto por uma válvula de expansão, né? O evaporador, que seria a unidade de refrigeração, o compressor e o condensador. Então, no ponto 1, o fluido está ELV, né? Ele está em equilíbrio líquido-vapor. Ele vai entrar no evaporador, que seria a unidade de refrigeração, e ele vai sair como vapor saturado. Então, nesse processo, ocorre a absorção de calor, que seria o efeito refrigerante, né? Aí, do ponto 2 até o ponto 3, o fluido entra como vapor saturado, né? No ponto 2 ele está como vapor saturado, e ele sai como vapor superaquecido. E nessa parte tem um compressor, né? Esse compressor é o que fornece o trabalho mecânico. Então ele aumenta a entalpia, a pressão e temperatura. Eu esqueci de colocar, mas era para colocar uma setinha aqui no compressor com o trabalho, né? WC. Tá. E no ponto 3 ele sai como vapor superaquecido. Aí do ponto 3 até o ponto 4, o vapor quente ele vai entrar no condensador. Ele libera calor para a fonte quente, né? Que geralmente é o ar externo.
o fluido ele vai condensar e sair como líquido saturado. E do ponto 4 até o ponto 1, a gente tem aqui, como pode ver, a válvula de expansão. Eh, então ele sofre uma expansão, o líquido sofre uma expansão turbulenta e irreversível, sofre queda de pressão e a mistura líquido-vapor é formada de novo. E basicamente esse é o ciclo. Eh, eu coloquei H1 é igual a H4, que é as entalpias, né? Porque a válvula ela atua de forma que a entalpia é constante nesse processo. Agora vamos para o diagrama do ciclo, que eu produzi ele aqui, que é o diagrama de temperatura por entropia. Então, começa na corrente 1, né? É, na corrente 1, que seria a menor pressão, da corrente 1 para o ponto 2 é a evaporação, né? A temperatura constante. É, do 2 para o 3, ele vai aumentar a pressão e a temperatura junto, fazendo com que não condense, mas sim se torne vapor superaquecido, que é o que eu mostrei no ciclo anteriormente. Porque se aumentasse apenas a pressão, o fluido condensaria. Aí aqui seria em entropia constante, né, do 2 para o 3. Do 3 para o 4 ocorre a condensação e o calor é rejeitado ao ambiente nesse processo. E do 4 para o 1 aqui, ele sofre a expansão pela válvula lá, aumentando a entropia. Como dá para ver aqui, do 4 para o 1 ele vai aumentar a entropia. O que eu coloquei aqui a área do ciclo aqui é o COP. O que seria o COP, né? Ele é o coeficiente de performance, é como se fosse o rendimento do ciclo. Então, o COP ele fica geralmente entre 2 e 5, né? No valor dele. Agora vamos para o equacionamento que tem que ser feito aqui. Então, o COP ele é feito pela taxa de calor da taxa de calor da fonte fria, né? Dividido pelo trabalho, pela taxa de trabalho do compressor. Aqui fazendo o balanço de energia e tal, ele sai como sendo a entropia do 2, a entalpia, quer dizer, em termos de entalpia, né? Entalpia do 2 menos a entalpia do 1, dividido por entalpia de 3 menos entalpia de 2. Então, fazendo uma transformaçãozinha aqui, só do calor, né? O calor, a taxa de calor é a vazão molar vezes a entalpia 2 menos a entalpia 1. Porque se você passar essa vazão molar dividindo o calor, vai ter as unidades aqui, né? E vai sair o calor em joule por mol, que seria o Qzinho E é H2 menos H1. A mesma coisa para o trabalho. Então, aqui em termos de mol, correto? Poderia ser em termos de massa também, se fosse propriedade específica. No caso, entalpia específica aqui, poderia ser em termos de massa e não de mol. Esse é o equacionamentozinho básico do ciclo. E é isso. Então, agora, para finalizar, vou falar sobre um pouco o exercício que eu fiz de. Então, o enunciado é o seguinte: deseja-se produzir 10 kW de refrigeração a partir de um ciclo de refrigeração de compressão de vapor. O fluido de trabalho é o refrigerante 134A e o ciclo opera entre 0,12 e 0,9 megapascal. Admitindo o ciclo ideal, determine o COP e a vazão molar do fluido refrigerante necessária. Beleza. Vou começar pelo COP aqui, que seria a taxa de
de calor da fonte fria dividido pelo trabalho, a taxa de trabalho, né? Dividindo pela vazão molar, os dois termos, o fica Q por WC, que é a entalpia 2 menos a entalpia 1 dividido pela entalpia 3 menos a entalpia 2. Então, eu, eu sei que o H1, a entalpia 1 é igual a entalpia 4 pelo ciclo, como eu já expliquei, da válvula de expansão, que ela atua em entalpia constante. Então, do processo 1 para o 4, as entalpias são iguais. Beleza. Então, pegando pela tabela do fluido refrigerante, né, 134A, essas são as entalpias, né? O A1 é 25,486 kJ por mol, A2 39,295 kJ por mol. Isso, a A2 é a 0,12 megapascal do fluido saturado, do fluido no estado saturado, né? E A1 é a 0,9 megapascal também do fluido saturado. Então, calculando o QE, então passa a taxa de calor da fonte fria dividido pela vazão molar, vai ficar o calor dado em joule por mol. Fazendo as contas, dá esse valor, 13,81 kJ por mol. Então a gente já tem o primeiro termo do COP. Vamos para o segundo. Pegando aqui agora nas outras correntes, né, a entalpia, a entalpia 3 a 0,9 megapascal do fluido superaquecido, né, que no processo 3 ele é superaquecido, dá esse valor, 43,578 kJ por mol. E a entalpia 2 a 0,12 megapascal saturado dá o mesmo valor que eu tinha colocado aqui, né? Que é o H2. Coloquei duas vezes, mas é isso. 39,295 kJ por mol. Isso aqui é tudo tabelado. Então, fazendo as mesmas conversões para o trabalho, a gente vai chegar num resultado que fez para o calor, né? A gente vai chegar no resultado de 4,283 kJ por mol. Então, tendo os dois termos do COP, calculei aqui, e o COP ficou 3,22, que está dentro da faixa esperada, né? Que seria de entre 2 e 5. Aí a segunda parte da pergunta é a vazão molar do fluido. Então, sabemos pelo enunciado que a taxa de calor está aqui, ó. Então é produzir 10 kW de geração, né? Então a taxa de calor da fonte fria é 10 kW, que seria 10 kJ por segundo. A gente sabe que a taxa de calor da fonte fria é o calor em joules por mol vezes a vazão molar. E a gente quer saber a vazão molar. Então vai ficar 10 kJ por segundo dividido por 13,81 kJ por mol, que é o que a gente calculou, que é o Qzinho E. Então a vazão molar do fluido, nesse caso, vai ficar 0,724 mols por segundo. E esse é o exercício.